Welcome to reality. Randy Robert Ster nasceu em 17 de setembro de 1992, na Pensilvânia. Ele também era conhecido como Andrew Blaze, no seu canal no YouTube. Mas vamos chamá-lo de Randy, pois é esse o nome que acabaria se tornando infame. O que torna esse caso realmente assustador é que Randy gravou tudo o que ele planejou durante todos os dias até o massacre, deixando um rastro de pistas perturbadoras. Todos os sinais estavam claros de que ele estava lutando enquanto falava sobre sua idolatria pelos atiradores de Columbine, e sua obsessão, fascinação, amor e desejo de estar com um personagem de desenho animado. Ele estava praticamente implorando para que alguém o impedisse, mas estranhamente, seus inscritos não fizeram nada para ajudar, ou simplesmente não acreditavam que aquilo era verdade. O motivo por trás desse massacre é o que deixa esse caso tão bizarro. Randy criou seu canal no YouTube em 2008. A princípio seu conteúdo era engraçado e divertido. Em 3 de agosto de 2010, Randy enviou um vídeo no qual ele e o youtuber MacMebad35 interagem com um brinquedo de jacaré de madeira. O vídeo se tornaria o mais visto de todos os tempos, acumulando mais de 118 mil visualizações nos próximos 7 anos. Em 20 de junho de 2011, o youtuber Ray William Johnson postou um vídeo que apresentava Randy. Nos 6 anos seguintes, o vídeo ganhou mais de 9,9 milhões de visualizações e 72 mil comentários. Mas, à medida que os vídeos de Randy continuaram, houve uma mudança drástica. Randy estava obcecado com o desenho Danny Phantom. Foi aí que Randy viu pela primeira vez a personagem, Amber McLean. Ela foi sua primeira paixão e no momento que colocou os olhos sobre ela em seus últimos anos do ensino fundamental, ele disse que sentiu instantaneamente algo mudar dentro dele. Like if you look on the poster behind me, those were inspired by Amber McLean, which is a ghost from a TV show called Danny Phantom, which started back in 2003, 2004. You know, I was in late elementary school at that time. But this ghost, this woman always connected with me. But ever since I first saw her, something changed. And it wasn't like I grew up or anything like that. Like I realized, oh my gosh, I'm attracted to girls and all this. No, it just, something changed. It was like a spark. And it just connected with me. It made me feel warm inside. And it felt very familiar, which was strange. It was like I'd seen her before. Ele disse que sua fase com a Amber começou em 2010, mas depois disse que isso obviamente não era uma fase, mas sim uma realização. Em janeiro de 2016, Randy criou o canal Amber's Ghost Squad, apresentando violentos desenhos animados, nos quais um esquadrão de fantasmas procura por pessoas suicidas, e as recruta. O show em si foi um spin-off. Randy estava tão envolvido em sua série animada, que tinha até adesivos de seus personagens no seu carro. O que começou como uma brincadeira aparentemente inocente de um fandom, estava prestes a se transformar em algo muito mais perturbador. Mas, em retrospectiva, talvez os sinais do lado sombrio de Randy fossem evidentes em seus primeiros anos. Quando criança, Randy foi descrito como tímido. Ele queria desesperadamente ter amigos e começou a lutar contra pensamentos de morte na escola primária, fantasiando que ele iria embarcar em um avião e ele cairia. Então seria uma morte instantânea. A morte era um tema recorrente nos jogos que Randy jogava quando criança, tornando os vídeos de infância que ele carregava ainda mais assustadores. So why don't you just shoot yourself? It's not that easy. I can't suffer, not just me, but all the people who made me suffer. Why do you want to die so much? It's good to be living. No, it's not. Sua solidão o seguiria até o ensino médio. Embora ele tenha descrito ter alguns amigos, ele nunca teve uma namorada ou foi a um encontro. Foi nessa época que Randy parecia gritar por ajuda através de um comportamento de busca de atenção,
como escrever histórias em sala de aula onde personagens teriam mortes horríveis. Ele não podia acreditar que seus professores não se importavam. I must have wrote like 4 or 5 stories where the character got killed at the end, and I actually turned these in as assignments, and I never got like any like weird looks from the teacher or anything. She was a nice teacher and everything, really great. Yeah, the teacher never like felt concerned or anything. I just remember not getting any feedback in terms of that, so I don't know what she was thinking, but... Logo, Randy começou a investir mais tempo na Pioneer Productions, e não demorou muito para que o YouTube se tornasse sua paixão. Ele finalmente decidiu dedicar todo o seu tempo ao seu canal. Foi nessa época que Randy parecia ficar cada vez mais isolado. Ele estava quase sempre sozinho em seus vídeos. Durante seus últimos anos do ensino médio, algo começou a dar errado com Randy. Ele começou a tirar notas baixas quando se aproximava da formatura, e odiava seu trabalho no supermercado Wes. And high school, I was that typical jaded teenager, you know, just don't want to be here, don't want to do anything. I'm bored with my life, I don't know what to do, I don't know where to go. You know, the typical teenage drama shit you deal with. And... Sem ter ideia do que queria fazer com sua vida, ele começou a seguir um caminho sombrio, fantasiando se incendiar como personagem de desenho Ember, e tirar a própria vida. Algo que o mudaria para sempre estava prestes a acontecer com Randy. Um dos amigos do seu irmão, Tom, morreu em um acidente de carro. Tom Lynch. He was in my brother's grade. He's a grade below me, but I've had a class with him before and whatnot, so I knew him. And he died on his way to school in the morning, crashed into a tree, smashed into a tree, dead on arrival at the hospital. And that was the first time I got messed up. That messed me up. Embora ele não conhecesse bem o Tom, ele disse que sua morte realmente o afetou. Seus devaneios em sala de aula foram consumidos pelo YouTube, ou pela morte. Sua crescente fixação pelo assunto mórbido levaria a iniciar uma estranha tradição, dirigir pelo local da morte de Tom, todos os anos no mesmo dia que ele morreu. When I'm not thinking about YouTube or my family or what I love, I'm always thinking about what happens after you die. I want to do everything I possibly can in life before I'm dead. And that's just a scary thought. It's like everything has to end sometime. I'll be dead one day. You'll be dead one day. It's not good to think about stuff like that. I know this is scary stuff, but it is just weird. And I think about it too much. Randy afirmou ter sido atingido por uma tragédia novamente, após um de seus novos amigos, Matt, também morrer repentinamente em um acidente de carro. Ele escreveu em seu diário: "A morte de Tom sugou a vida em mim, a morte de Matt me matou." Doesn't matter what you do, you're gonna die. You'll end up dead one day. It's like right now. Someone right now is going to sleep. They're gonna wake up tomorrow and be dead. Someone's gonna die tomorrow that just went to sleep. And they don't know that. They're gonna go to sleep now, wake up tomorrow, go into the world, and they're gonna die somehow. Car accident, heart attack, some other supernatural force or whatever. Yeah, just... I think about that a lot too, which is weird. I think about death a lot. And I take no shame in thinking about dying a lot, but I seriously do think about death all the time, and it's not a good thing. Death is not fun to think about. In a way, it's like an escape. For me, it is. Não muito tempo depois, o próprio Randy acabou se envolvendo em um acidente de carro, e foi como se esse evento tivesse acionado um interruptor nele, causando sua obsessão para explorar um lugar ainda mais sombrio. Randy começou a fixar na ideia de envelhecer, e essa ideia o aterrorizou. Esse medo acabaria se transformando em desgosto pelas pessoas mais velhas, e Randy decidiu que viver além dos 30 anos era inútil. Foi aqui que ele decidiu que queria morrer jovem, e em breve. There would be no possible way I could live until I was 60-something. Not a chance in hell. Honestly, I don't know how people do it. I don't know how people get up every day and go to like a f***ing dead-end job, come home, do the same exact routine every f***ing day, every f***ing weekend. How do you honestly do that? I was never able to compute it in my head. How do you live on this planet for decades upon decades upon decades? I honestly don't know how you do it. Ao mesmo tempo, Randy estava desenvolvendo algumas outras ideias estranhas envolvendo a personagem Ember. Ele escreveu em seu diário: "Sinto falta da minha forma de desenho animado.
Corpos nesta dimensão são toleráveis, mas eles não são nada comparados a essa dimensão. And that's when Ember came back into my life. It was in 2013. That was it. From that point forward, she never left my life again. Ever. Ele se convenceu de que depois que morresse, voltaria à sua verdadeira forma, uma garota fantasma, assim como Ember, e que ele viveria com os personagens fictícios que ele criou no Ember Ghost Squad. Randy tinha a percepção de que ele não pertencia a esse mundo. Ele era na verdade uma garota fantasma, e a única maneira que ele poderia retornar ao que ele deveria ser, era morrendo. Durante esse tempo, ele também começou a lutar com sua identidade de gênero. I guess what it came down to was I felt like I was like transgender or something. Like I felt like a woman the whole time, which spiritually I'm a woman. I'm a female soul. But I had to live in a man's body to do what I set out to do. That was my soul contract. That was what I was meant to do. Ele eventualmente roubava as roupas da sua mãe e vestia quando ninguém mais estava em casa. I was cross-dressing ever since high school. You guys would go to your bowling leagues, and Jeremy would go with you. I would either film a YouTube video, back in early high school, 9th, 10th, 11th grade. I would pretty much always film a YouTube video between 9th and 10th grade on every Wednesday when you would go out the door. So I would either film a video or I would cross-dress. And that's something I've kept to myself my whole life. I never told anybody about this. Ele escreveu em seu diário: "Eu me sento aqui na minha cama cheia de vazio. Estou vestindo minhas roupas de menina com as pernas cruzadas. Porque estou condenado a passar 2 ou 3 décadas neste corpo nojento. Eu não sou um homem. Desculpe mãe e pai, mas eu não sinto muito. Eu sou uma mulher. A cada dia fica mais difícil, e mais difícil viver neste corpo. Estou vestindo a minha camisa feminina da seleção natural, com o meu sutiã American Eagle, calcinha e legging preta. Eu acho que o termo correto seria transgênero, mas eu nem concordo plenamente com isso. Eu sou uma garota legítima, presa dentro do corpo de um menino. Eu sou uma alma feminina." Randy começou a agir para mudar sua aparência para combinar com as garotas fantasmas. Ele pulava refeições quando podia, ficando surpreso por sua família não perceber, e começou a raspar todos os pelos do corpo, com uma lâmina de mulher. No início, ele escondeu a lâmina em uma gaveta no seu quarto, mas por algum motivo, decidiu deixar à mostra. Mas, mais uma vez ele não podia acreditar que ninguém notou. Talvez tenha começado a parecer para ele que nada que ele fizesse realmente faria diferença. Talvez ele tenha começado a pensar que precisaria fazer algo mais dramático para chamar a atenção das pessoas. Every year of my life since 2013, I just felt more and more feminine. Can't even explain it. Look at the bathroom. Look at where my stuff was. You'll see there's a girl's Venus razor there. There's the Skintimate stuff that girls use to shave their legs and arms with. Every 3 days since like 2016, I've been shaving my arms and legs and entire body every 3 days. It's just one thing I'll say is like that white stain on the floor, like that splotch you'll see on my carpet. That was an Ember thing. I wanted to make my skin as white as possible to look like her. I wanted it to be completely white, so I bought this body paint, which was like, I don't even know what it was. It was like latex that like, it becomes like glued to your skin and you gotta peel it off. And it got on the carpet and then it got freaking in my body hair, which like almost never came out at the time. What little body hair I had at the time anyways, but that stuff never came off. It's funny. Yeah, you're over there sleeping and here I am at 3 a.m. covering myself in this latex. A turbulência interna de Randy estava longe de terminar. E embora sua paixão por Ember continuasse a se intensificar, não demorou muito para que ele estivesse formando uma nova obsessão, o massacre de Columbine. Ele começou a postar frequentemente em um fórum de Columbine, e a participar de diferentes tópicos. Até mesmo um tópico para compartilhar memes de Eric Harris e Dylan Klebold. Randy parecia uma daquelas pessoas que quando ele está interessado em algo, ele mergulha de cabeça com uma hiperfixação quase estranha. Mas, infelizmente, nenhuma de suas obsessões era saudável. Ele também estava começando a se sentir cada vez mais perdido na vida. Durante uma transmissão ao vivo de 2014, 3 anos antes de seu plano, Randy anunciou de repente, para desespero de seus fãs, que ele não estaria por perto por muito mais tempo,
e provavelmente sairia do YouTube por razões que ele não sabia dizer. Not leaving right this second. It could be a year, it could be a little bit longer than that. I don't have anything set in stone or anything like that. There's multiple reasons for it. I don't know, I don't really know what to say. It's just like, I'm leaving in like a year. Ele falou sobre como seu canal no YouTube era tudo o que ele sempre quis fazer, e como se formar na faculdade de comunicação foi um desperdício de 3 anos, porque era um campo que ele disse que nunca entraria. Ele tinha sua paixão pelo YouTube, mas após trabalhar nisso por 6 anos, ele tinha certeza de que havia falhado. Ter que aceitar isso e descobrir uma maneira diferente de ganhar dinheiro parecia bastante difícil para ele. You know, it's like, it's not really, YouTube's not a job or anything like that, but it really is like I have 2 different jobs in my life, and having to balance each one. The one I care about most is YouTube, but it's not a job, and that's literally all my time goes into the YouTube channel. I just can't deal with everything anymore. Ele também falou sobre o quanto ele odiava seu trabalho no supermercado, mas ele teve que mantê-lo por causa do dinheiro. Supermarket for 4 years. I'm about to set the place on fire. Right now, that's my only source of income, and I'm not making a lot. I wish I could just do this forever. I wish I could just interact with viewers, do videos, but life doesn't allow that. Ele também fez alusão a algo extremamente revelador. There's so much more than just like real life problems. There's other stuff too, that just what's in my head of what I want to do, and just things I don't want to say publicly because it would hurt a lot of people. Mas de alguma forma, mesmo depois dessa transmissão ao vivo pessimista, Randy disse que 2014 acabou sendo um de seus melhores anos. E então ele adiou o planejamento da grande fuga de seu corpo humano. No entanto, não demorou muito para que ele começasse a se sentir insatisfeito com a vida, mais uma vez. Em 2017, ele decidiu que era hora. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele queria terminar o projeto de animação EGS em que ele estava trabalhando e ele precisava de uma arma. Ele pensou que seria capaz de seguir em frente com seu grande plano em setembro, imaginando que ele terminaria seu projeto até então. Ele tentou descobrir uma maneira de decidir a data com base na codificação, as letras EGS. I sendo 5, G sendo 7 e S sendo 19. Colocando seu grande plano para 7 de maio de 2019. Mas com o passar dos dias, ele percebeu que não podia esperar 2 anos. Ele queria morrer para que pudesse se tornar a garota fantasma que estava lutando para sair. 14, 13, 12 days away from doing this, you know? This is it. You know, it's just, there's a lot on my mind. If you're in my position, you'd have a lot on your mind too. Every day I have to make count. You know, this is it. Just under 2 weeks to live. You got 2 weeks to live. What do? Goddess forbid if somebody does see me blocking the exits, I don't know what they'd say. I don't know what I'd say. Tired of the same old routine. Tired of everything but my girls. That's really it. Enquanto isso, Randy começou a gravar um monte de vídeos para seus pais verem após sua morte, planejando publicá-los pouco antes de começar seu plano. Ele desabafou em seu diário sobre o quanto odiava a humanidade, e como ele era um narcisista autodescrito que gostava de assistir seus vídeos repetidamente. Páginas e mais páginas do diário foram dedicadas sobre o massacre de Columbine, como ele descreveu repetidas vezes, como ele foi sugado para o mundo de Columbine e como ele sentiu uma conexão, especialmente para Eric Harris. Ele também revelou ser extremamente homofóbico e racista, escrevendo extensivamente sobre seu ódio pelos gays. Seu objetivo de terminar o projeto de animação antes de morrer não estava dando certo. Ele reclamou em seu diário que as dubladoras que ele contratou não estavam indo rápido o suficiente, e ele surtou quando um animador não quis trabalhar em seu projeto, porque ele não estava confortável com o tema. O projeto de animação de Randy foi chamado de O Massacre da Escola Westboro. Então, considerando todas as coisas, é estranho o suficiente que ele tenha encontrado alguém confortável até mesmo para dublar para ele. I don't have it. I sent the script in March. It's June 2nd. Where's my voiceovers, Laura, that I paid for? Where are they? Better have that voiceover by Monday, Laura. You're dead. Makes you feel like you don't even matter. Remember that when
when you work with people in the future. I expected to have this months ago. At least say what's going on so I know. It makes you feel like you don't matter. People are worthless sacks of nobody cares until you're dead. It's the sad truth of life. Watch all my social medias. I can't believe he's dead. I'm so sad. I loved his videos. All this shit. You haven't seen jack shit on my social media since. And after this happens, people will be like, man, I wish I would have talked to them more. Well, too late. It's always what happened with my fan base. As much as I love my fans, no one said jack shit to me until I said something big. Like, oh, I'm leaving. Nothing major was happening. It was like I didn't even exist. I swear to goddess. People can say they cared about me all they want. You didn't show it. But I was subscribed to you for years. Who cares? You never said anything. People say they care. I don't care. It's too late now. Mas eventualmente tudo desmoronou com as pessoas com quem trabalhava. Seu projeto estava travado e ele decidiu que já tinha o suficiente, que não podia esperar mais. Ele comprou 2 espingardas e escreveu em seu diário: "Você foi um tolo em confiar em mim com essa espingarda. Oh mãe, se você apenas perceber, você acabou de assinar minha sentença de morte, me levando àquela loja de armas." That just happened. That just happened. Oh my goddess. Oh my goddess. I am armed. I am armed. I got it! I got it! 2 Mossberg 500 shotguns! And my boss has been trying to get on day shift or second shift. He had an opportunity to get it, but the way things are looking, he's not gonna get it. So then also put me like on the clock here because it's like he's been trying to look for other places to work. The way I see it, I can just barely have enough time to do all this within 4 weeks. I want it to be the night of June 9th. Can't tell my parents that I have 2 shotguns now. They know I have the one, but then if they see that I have the exact same gun, but 2 inches shorter on the barrel, it'd be like, why do you need that? And then that's when it starts to get into like personal stuff, like why do you need 2 shotguns? You're scaring me. Please don't start buying more guns, you know. I have all the pieces. I'm just waiting on getting some eyeliner. So far, it's been okay. I've gotten an occasional like, why are you obsessed with this Columbine shit? But other than that, virtually nothing. I don't think people would actually like think I would actually consider doing something like this. Ele fez vídeos de tiro ao alvo no que parecia estar em seu quintal, com outra pessoa filmando. Isso faz você se perguntar quem exatamente estava filmando ele, e como eles não poderiam ter percebido que algo estava prestes a dar muito errado. Especialmente levando em consideração a camisa de Randy, a mesma camisa que Eric Harris usava no dia do massacre de Columbine. O que aconteceu a seguir é quase inacreditável. Randy começou deliberadamente a deixar um rastro perturbador de notas e tweets que ele estava planejando algo. E a data para seu plano era 7 de junho. Ele não estava sendo muito sutil, mas ainda assim ninguém parecia se importar. Em seu diário, Randy parecia quase desapontado que seus pais não perceberam que ele estava planejando algo. Ele usava sua camisa da seleção natural várias vezes, e ficou chocado que seus pais não entenderam a referência. But Eric Harris had a white t-shirt, black text, natural selection. I bought 3 of them. Yet none of you knew what it meant, which blew my mind. I didn't want to tell you that, so I kept that under wraps. That's a warning sign. Ele escreveu: "Como ela não me questionou, ouviu os sinais que estão além de mim." Looking back now, you might realize, geez, I don't know how I missed it. You might just start having flashbacks in your head of certain things, like certain situations where it's like, wow, that was one of them, or that was a warning sign right there, or... Ele se perguntou em seu diário se ele teria fãs que ficariam obcecados por ele. "Isso seria ótimo", escreveu ele. Ele começou a tweetar uma série de mensagens alarmantes, não apenas em sua conta principal no Twitter, mas nas contas alternativas do Twitter que ele havia criado para interpretar ou fingir ser seus personagens. You know, I wrote all this dark, brutal, morbid, grim stuff into my videos and people ate it up and they loved it. They didn't realize that I actually meant it all. I started posting on all my social media how I really felt. Amber was always there in this dark place like I mentioned. She fueled me to do this. That was like she told me to do this. Do it for the Ghost Squad. You know, we need more souls. Ele até se convenceu que um de seus próprios personagens fictícios, Mackenzie, era sua alma gêmea. Ele se desenhou como uma garota fantasma com Mackenzie de mãos dadas,
na legenda, amo essa garota. Posando como esses personagens em várias contas do Twitter, ele assumiu suas personalidades e fingiu que estavam todos tweetando um para o outro, mas realmente apenas para si mesmo. Antes do grande plano de Randy, a conta do Twitter Ember Ghost Squad tweetou: "Se você acha que seu corpo está pronto para o dia 7 de junho, então você está gravemente enganado. 17 dias. Seu calendário está marcado." Enquanto os dias contavam para seu plano, ele postou em sua conta da Mackenzie: "Não consigo tirar os olhos do relógio de contagem regressiva. Andrew não é louco, apenas pego no meio de dois mundos e dimensões. As pessoas não veem ou entendem isso. Olhando para trás nessas contas do Twitter parece estranho, pois você está olhando os alter egos de Randy. Randy fez sua personagem Mackenzie calma e tímida, enquanto ele fazia sua outra personagem Rachel, violenta e zangada. E falando através de seus personagens, ele tuitava sobre seus planos para que todos pudessem ver. A única coisa que consigo pensar é que talvez as pessoas tenham aceitado o conteúdo sombrio das postagens de Randy, porque acreditaram que foi a maneira dele realmente ficar nos personagens. Mas para ele, o fingimento havia acabado há muito tempo. O que pode ser mais notável em seus relatos é seu personagem, a obsessão clara de Rachel por Columbine. Claramente, seus dois mundos estavam agora entrelaçados. Neste ponto, Randy estava completamente perdido em seu mundo fictício, convencido de que morreria e voltaria como um de seus personagens. Era sua própria fantasia que significaria sua condenação. Suas postagens nas redes sociais continuavam e o tempo se esgotava lentamente. Deveria ter sido óbvio para quem segue suas contas no Twitter, que algo estava muito errado. Aqui é onde as coisas ficam arrepiantes. Randy queria sair com um estrondo, e em uma reviravolta doentia, ele decidiu que tudo se resumiria a um cara ou coroa. Se ele iria cometer um massacre em casa, ou no supermercado onde trabalhava no turno da noite. E foi isso que aconteceu. Okay, so here's the deal. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3, rather. And if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. Best of 3. Here we go. I'm not gonna touch it. You will see it as I see it. If I can find it. There it is. That's the tails. See that? 2. Looking at it. You land, you son of fear. Heads. Had to be, huh? Have to have it come down to the very last coin flip. Okay, this is it. For all the marbles. Except we're playing for like much more than marbles here. I can't believe I'm having this come down to a coin flip. The flip of a coin. Here it goes. 1, 2, 3. It's gonna land behind the camera. Just to the side. I can't see it. I see it in the grass, but I can't see it. Tails. That is a tails, folks. Tails. Which means there's gonna be a loss of a human life, besides my own.
Possibly more than one. That's fate for you. Assim foi decidido. Com algo tão bobo e trivial como o lançamento de uma moeda, os destinos de pessoas inocentes foram selados. Ready to die. Ready to go. 6 more nights it'll all be over. You hear that? That's how quiet it's gonna be in my house for a week. I wanna know how everyone's gonna take this. How much they're gonna cry. How long are they gonna cry for? For all I know, this story could just be headlines one day around here and then be gone. It might not even become anything for all I know. Em 1º de junho de 2017, Randy postou que ele ia precisar da ajuda de seus fãs na próxima quarta-feira à noite. Randy disse que precisava de alguém para gravar uma breve transmissão ao vivo dele. I decided to broadcast it live on Facebook. I know something's gonna end the stream. It's gonna get cut short. It's gonna get reported, flagged, whatever. Em sua próxima mensagem em 2 de junho, Randy fala sobre o vídeo, o massacre da escola Westboro, que ele fez, que ele prometeu que sairia em 7 de junho. What happened? What the happened, man? This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is gonna be my last video. I don't know what will happen to my channels after this. I don't know what people are gonna think of me after this. It doesn't bother me, but just looking at everyone at the supermarket, the manager's coming in, just messing around, talking about this, and 4 more nights your whole lives are gonna be turned upside down because of me. I'm gonna f your life up. I can't wait. I want that supermarket to be closed for like a month or go out of business. It's a crime scene. It's gonna be a crime scene. And then it'll be over. And then everything will just be thrown away. Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? A cartoon character. How can a cartoon character bring all this out in you? How is that even possible? The biggest question will always be, why? And I partially told you why. I'm not gonna tell you everything. There's stuff that you still don't know about me that I'll never tell you. I'll take it to the grave. You want a chip? I'm not a psychopath. I don't hunt people down and kill them. I need to eat something substantial. I'm dying here. Take away YouTube, I'm nothing. I mean, there's other dimensions out there besides Earth. There's gonna be a big eternal war. I will be laughing my white ghost female ass off when I get messages saying, you know, I help people get through dark times, or I change their life, you know, or my videos make them laugh their ass off or put a smile on their face. You know, that's all I ever really wanted deep down. It wasn't there in the beginning. Like in the beginning, I just wanted to be like, I wanted to get famous from it. That was pretty much it. But I was like Onision that had an actual decent fan base pretty much. Personally, I actually used to watch Onision back in 2009. I used to use his music in my videos. And I just sort of went like, all right, he's making really weird that I don't care about. So, because he would cross-dress and I'm like, no thanks. Even though I cross-dress myself. It's kind of funny. Pretty similar with some things we view. I say really brutal shit on Twitter sometimes, but people support it sometimes. It blows my mind. It's like, cool. It's a man's world. Men. Women are better. I'm gonna miss you guys. I really am. My emotions just aren't what they used to be. Yet the most random thing in the world can make me cry. But things that are supposed to make you cry, they don't. Let It Go and Frozen made me cry. A lot. Not just once, numerous of times. Like almost every time I'd watch the movie. And I watched the movie like 20 times. Life's real short. Sometimes it feels like an eternity, but life's so damn short. And look at me, it's like I blinked and I was 24 and a half. And I'll die 24 and a half. I sit here and I ask myself, would I do it all over again if I could? I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. This is it. So, okay, I'll miss you guys. I'll miss you a lot. Some of you maybe I'll see on the other side. And this is Andrew Blaze, signing off for the last time. Enjoy the rest of your lives. Andrew, out. Nas primeiras horas da manhã de 7 de junho, Randy gravou um vídeo estranho e sinistro do supermercado Wes, o lugar onde trabalhou por 7 anos, e o mesmo lugar que mais tarde se tornaria uma cena de crime. Neste vídeo, parece que ele estava escolhendo a loja e verificando todos os pontos de saída. E é incrivelmente assustador de assistir, sabendo o que aconteceria apenas um dia depois. Na noite de 7 de junho, apenas algumas horas antes do horror que estava prestes a acontecer, Randy postou seu vídeo final no YouTube, seu grande projeto de animação. No vídeo mostra ele carregando 2 espingardas, que ele chama de gêmeas, Mackenzie e Rachel, seus personagens fictícios favoritos, antes de enfiá-las em uma mochila.
I gave them names. The first one I bought that you know of, I called Rachel, and then I called the smaller one Mackenzie, after Mackenzie West. As much as you might find it hard to believe, in this poster, I'm the one wrapping my arms around her. That's me. Novamente, é uma referência a Columbine, como Eric Harris também nomeou sua arma de fogo. Mas Randy não parou por aí. Eric gravou o nome na arma de fogo, e Randy decidiu fazer exatamente a mesma coisa. Now I duct taped the pistol grip thanks to Eric Harris. Neste vídeo ele diz: "Foi pisado em toda a minha vida. Não mais. Já cansei deste planeta pútrido e eu vou deixar minha marca." Honestamente, me faz pensar o que foi o motivador maior para ele, o renascimento de uma garota fantasma que ele tanto desejou, ou simplesmente obter a atenção que ele desejou por tanto tempo. Você está vendo o início do vídeo dele agora, horas antes do que aconteceu. Neste ponto, Randy não está sendo discreto. Na verdade, ele praticamente se gabava de algo que iria acontecer. Estava à vista agora e ainda houve tempo para detê-lo, mas ainda ninguém relatou nada. I started talking with a girl online, and I started talking to her about the shotgun I got. She was one of only 2 people I told about the shotgun. Claramente algo sombrio está prestes a acontecer, mas eu tenho que avisá-lo que o que acontece a seguir é extremamente perturbador, especialmente porque este é o tipo de coisa que parece que poderia acontecer em qualquer lugar, e com qualquer um. No dia seguinte, nas primeiras horas da manhã de 8 de junho, Randy estava trabalhando no turno da noite na loja. Ele e outros 4 funcionários da loja estavam abastecendo as prateleiras enquanto se preparavam para fechar. Foi bem depois da meia-noite e a loja estava quieta, pois todos estavam muito cansados. Mas como todos eles queriam terminar o trabalho e ir para casa, nenhum dos outros funcionários notou que Randy não estava realmente fazendo seu trabalho. Em vez de ajudar a fechar a loja e as prateleiras de estoque, ele estava rastejando para cada uma das saídas e as bloqueando com pallets, prendendo todos dentro. Esta preparação calma e calculada é arrepiante para mim, porque havia tantas chances para adivinhar o plano, e parar antes que fosse tarde demais. Randy não pegou nenhum deles. Ele casualmente caminha até a saída de emergência, e empurra um pallet na frente da porta antes de voltar a limpar a loja. Quando ele fez uma pausa novamente, nenhum de seus colegas de trabalho percebeu, especialmente porque Randy estava em seu telefone. O que ninguém sabia era que Randy estava enviando alguns vídeos e postagens diferentes, que eram todos os planos detalhados da coisa perturbadora que ele iria fazer a seguir. Em uma de suas contas no Twitter, ele enviou um vídeo chamado Diário, Conjunto Digital, e o mais preocupante, um chamado Fitas de Suicídio. Às 22 horas, ele tweetou como Mackenzie: "Espero que tenhamos conseguido passar o dia. Eu sempre odeio despedidas, mas é mais como até logo. Obrigado, Mackenzie." Pouco antes de 1h da manhã, logo antes do massacre, ele tweetou como Rachel: "Eu e Andrew íamos dar ao mundo uma pequena visão quanto ao que realmente se esconde ao redor nas sombras de sua vida cotidiana." Assim que ele teve certeza de que os vídeos e tweets estavam no ar, Randy começou seu plano sinistro, algo que agora todos na internet podem ver. Mas, seus colegas de trabalho não têm ideia que eles estão presos em um pesadelo, e que Randy garantiu que eles não pudessem escapar. Por volta de 1h da manhã, com as portas na parte de trás do prédio todas bloqueadas, Randy caminha para a entrada principal da loja onde ele tranca as portas, e os bloqueia com outro pallet. Então ele tira as 2 espingardas que ele havia escondido na mochila que trouxe para o trabalho. Randy trouxe 2 armas, apenas no caso de uma delas falhar. Como você pode ver, Randy tomou muito cuidado para garantir que tudo corra de acordo com seu plano macabro. Estranhamente calmo, Randy anda pela loja, com suas espingardas prontas. Os detalhes do que acontece a seguir são debatidos, pois as notícias diferem do que um dos funcionários diz que aconteceu. Eu vou contar as versões, mas esteja avisado, o que acontece a seguir é aterrorizante. Na loja com Randy,
estava Vitória, de 25 anos, Brian, de 47 anos, Terry, de 63 anos, e Krista, de 25 anos. De acordo com Krista, ela estava no mesmo corredor que Vitória, trabalhando juntas para reabastecer as prateleiras. Ambas as meninas estavam de fones de ouvido, as duas estavam brincando, quando Vitória vai mais longe no corredor para obter outra pilha de rótulos, completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer. Eu não odeio Vitória, mas você tem que ir, escreveu Randy em seu diário. De repente, de onde ela está, Krista ouve alguns estalos, seguidos por um baque. Krista não sabe, mas Randy acabou de atirar em Vitória, primeiro a ferindo no peito. Mas quando ela se virou para fugir dele, ele continuou puxando o gatilho. E então, o mundo inteiro de Krista vira de cabeça para baixo. Quando ela se vira para ver o que era o barulho, ela encontra com Randy de pé no final do corredor, a alguns metros de distância dela, as armas em suas mãos e Vitória deitada no chão entre eles. Enquanto ela assiste horror em choque, Randy impiedosamente dispara mais alguns tiros em Vitória. Então, Randy olha para cima, e ele e Kristen trocam olhares. Enquanto eles se encaram, seus pés estão enraizados no chão, sua mente correndo a 1000 por hora, tentando entender o que está acontecendo. Depois de alguns segundos se encarando, Randy apenas se vira e entra no outro corredor. Agora, este é um dos lugares em que as contas diferem, quando Kristen diz que ela fez contato visual com Randy depois que ele atirou em Vitória, o que é incrivelmente perturbador. Mas, o outro possível acontecimento é ainda mais sinistro. Várias fontes de notícias realmente relataram que Krista não tinha ouvido o estalo de tiros. Em vez disso, eles alegaram que, de acordo com imagens da câmera de segurança, após atirar em Vitória, Randy encontrou Krista onde ela estava trabalhando, e assustadoramente aparece apenas alguns metros atrás dela, e o tempo todo, ela não tem ideia de que ele está lá. Randy tem sua espingarda, ainda quente por ter sido disparada, e apenas observa por 5 segundos. Então ele se vira e vai para o próximo corredor. Não sei qual é a verdadeira, mas independente disso, ambas as versões são incrivelmente assustadoras. No outro corredor, Randy encontrou Brian. Ele atirou de longe, 3 dos 5 tiros com que Brian foi atingido foram letais. Randy também perseguiu seu colega de trabalho mais antigo, que àquela altura, provavelmente já tinha ouvido os tiros. Terry foi baleado 2 vezes nas costas e no ombro. Imagino que ele deve ter tentado fugir quando foi morto. Segundo Krista, enquanto isso acontecia, ela ainda não havia se movido. Ela estava congelada de medo, certeza de que o que ela tinha visto era alguma pegadinha de mau gosto. Por quê? Como poderia ter realmente sido real? Quando ela finalmente conseguiu se mover, ela correu para ver Vitória. Ela até tentou sacudi-la um pouco para acordá-la. Mas, embora Vitória ainda tivesse batimentos cardíacos, ela estava em estado crítico. Krista percebeu que ela tinha que ir buscar ajuda, porque ela não sabia onde Randy estava na loja. Ela ligou para o 911 enquanto ainda estava no corredor. O que ela não sabia era que, infelizmente, era tarde demais para qualquer um de seus colegas de trabalho serem salvos. Ela então correu para os auto-scanner na loja. Ela ouviu ainda mais tiros, só que de lá, ela não conseguia ver exatamente onde Randy estava, uma posição muito perigosa e vulnerável. Então, para manter o controle de sua localização, ela se arriscou e correu um pouco mais longe. Quando ela o vê de costas, Kristen foge para a porta da frente. Uma vez lá, ela consegue passar pelo pallet que Randy havia bloqueado a saída, e finalmente destravou a porta. Em pânico, Kristen bateu o ombro na porta até que se abriu e ela saiu correndo para fora no estacionamento. Mesmo quando uma breve onda de alívio a inundou, ela sabia que ainda não estava fora de perigo. Seus instintos foram de correr para um carro, mas quando ela viu o carro de Randy, ela decidiu ficar longe, e continuar subindo uma colina para se esconder atrás de um arbusto até que a ajuda chegasse. Enquanto Krista estava fugindo, Randy ainda estava terminando seu plano. Embora ele tenha conseguido atirar em todos os seus colegas de trabalho, exceto Krista, ele abriu fogo em algumas das mercadorias da loja. Ele também atirou em pequenos tanques portáteis de propano,
Ele queria que eles explodissem para destruir a loja, mas eles não explodiram. Randy continuou a atirar aleatoriamente na loja, antes dele decidir que havia concluído seu plano. Com a mesma calma que ele fez o seu caminho através da loja, Randy então entrou na seção de delicatessen, onde tirou a própria vida. Em um período terrivelmente curto, um total de 59 balas foram disparadas, tudo de apenas uma das espingardas que Randy carregava. Seu último tweet foi: "Adeus, humanos. Vou sentir sua falta." Todos os 3 de seus colegas de trabalho morreram de seus ferimentos. Apenas Kristen conseguiu escapar. Mesmo ao falar sobre como ela havia fugido da loja, Kristen ainda não tem ideia do porquê Randy não atirou nela. E então talvez nunca saibamos por que ele escolheu poupá-la. Mas, acredito que o fato de que a maioria dos tiros de Randy eram de longe, significa que ele estava tentando se distanciar do que ele estava fazendo, e após olhar nos olhos de Kristen, ele não conseguiu puxar o gatilho. Após o caos do ataque, investigadores estavam tentando entender o motivo de Randy naquela noite. Então eles revistaram sua casa, onde encontraram 7 caixas de munição de espingarda calibre 12, óculos de tiro, protetores auriculares, e uma coronha de espingarda. A polícia também acabou levando alguns de seus cadernos com desenhos e caricaturas, junto com seu computador como prova. Com esses materiais, as autoridades mergulharam na vida pessoal de Randy. Ficou claro que ele estava lutando com sua identidade de gênero, e realmente documentou sua saúde mental em declínio. Mas, as fitas que ele lançou naquela noite, filmadas no ano passado planejando o massacre do supermercado, foi o mais revelador, especialmente os detalhes estranhos em que ele se concentrou. Randy estava muito preocupado que seus pais jogassem fora seus cartazes depois do que aconteceu, algo que realmente mostra o quão narcisista ele era. No meio do planejamento de um massacre, ele estava preocupado com seus cartazes. One thing I honestly hope that you guys do, give these posters to fans. This room was something special. The posters completely border the room. It looks amazing in here. Nobody's room looks quite like mine does, if you really think about it. It's very unique. You'll have my phone and all that. You could just post on my social media. Would anyone want these, And I autographed the back of them. I autographed the back of all of them, so, they're worth something. Mas o que é mais claro em suas fitas é como Randy ficou perplexo que de alguma forma, ninguém notou os sinais de alerta, especialmente seus pais. The warning signs were always there. They were there from the beginning. You could always say, what if, what if, what if? What could we have done? How didn't we know? It was all there in front of your face. Welcome to reality. Nestes vídeos finais que Randy lançou na noite do massacre, é muito claro que ele perdeu todo o contato com a realidade. Ele ainda diz que acredita que a personagem de desenho animado, Amber, é uma deusa. I believe in a goddess, which is Ember. Ele foi tão longe para documentar seu plano, sem remorso sentado em seu carro falando com orgulho sobre seus colegas não terem noção de seus planos. Há horas e horas de gravações para estudar, e é isso que torna este caso tão assustador. Algo que chocou foi a precisão com que Randy havia planejado tudo o que ia acontecer. Ele não só sabia com quem trabalharia, mas também se certificou de ter 2 armas para que nada o impedisse, além dos vídeos prontos para enviar na hora do crime. Randy também teve tempo de enviar um e-mail para a atriz que dublou a personagem Amber, na série que ele havia criado. Menos de 1 hora antes de atirar em seus colegas de trabalho, Randy agradeceu e disse que no momento que ela lesse o e-mail, ele estaria morto. Claramente ele tinha algumas prioridades muito estranhas para os seus últimos momentos. Mas, o que é realmente louco sobre este e-mail é que, Randy aparentemente afirma que ele tinha um verdadeiro propósito aos seus vídeos, incluindo o prometido, o massacre da escola Westboro. A dubladora não entrou em detalhes sobre qual era exatamente o verdadeiro propósito de Randy para os vídeos, mas eu supondo ter algo a ver com sua crença de que quando ele morreu, ele iria atravessar para o mundo animado. Agora, isso pode soar como o fim da história para você, mas não é, e Randy também não achava que era o fim. Novamente, todos os vídeos que Randy enviou pouco antes de tirar a própria vida, contou seu lado da história. A biografia de seu perfil no Twitter ainda dizia que ele estava falando de antes e além do túmulo.
Ao assistir seus vídeos, percebi que eles mostram uma progressão lenta do cara engraçado em seus vídeos no início, para o monstro que iria aparecer na noite do tiroteio. Realmente achei surreal assistir ao vídeo, o massacre da escola Westboro. Começa com um discurso cheio de palavrões, antes de mostrar Randy preparando 2 espingardas, igual as que ele usou no tiroteio. E ainda inclui algumas cenas de corte que o mostram no mercado. Claro, mostrando o lugar que mais tarde se tornara uma cena de crime foi perturbador, mas ficou ainda mais estranho sendo seguido por sessões de Randy brincando no pátio da escola. Ainda assim, o que torna a coisa toda ainda mais bizarra é a má qualidade geral de seu vídeo, e as centenas de comentários abaixo o ridicularizando exatamente por esse motivo. Randy foi tão longe para fazer do seu vídeo final uma homenagem a si mesmo, com clipes dele tocando, com uma música triste no fundo. É interessante considerar por que exatamente Randy alvejou o supermercado. Em seus diários, ele falou sobre como atacar o supermercado seria idiota, mas por alguma razão, ele fez isso de qualquer maneira. Acontece que Randy disse em um de seus vídeos que seu pai era um gerente lá, e os dois não estavam exatamente se dando bem. Once I started having lousy grades and applying for jobs, and it just hated him. Didn't even want to look at him. And then all he seemed to care about was like me getting a full-time job and making money, and then trying to move out of the house and start my own life and all this, which I knew I was never gonna do. Algo que descobri que me deu uma nova visão, além do que você pode encontrar sobre o tiroteio no supermercado Wes, foi o relatório da autópsia de Randy. Além dos detalhes horríveis de sua morte, a autópsia revelou algumas coisas realmente interessantes. Lendo o relatório da autópsia, eu descobri que Randy estava usando maquiagem preta no momento de sua morte. O relatório diz que estava em seus lábios e em padrões de órbita, o que me fez pensar que ele desenhou sua maquiagem para se parecer com os redemoinhos que Amber usa ao redor dos olhos. Quando seu corpo foi encontrado, ele usava roupa íntima feminina. E é aqui que a descoberta fica mais interessante. Randy tinha 372 ml de difenidramina em seu sistema quando ele morreu. Para quem não sabe, difenidramina é Benadryl, e você nunca deve tomar mais do que a quantidade recomendada, pois pode ser fatal. Mas, Randy tinha ingerido muito acima do máximo que alguém deveria tomar. Assim que vi isso, percebi uma coisa. Randy estaria essencialmente sofrendo de uma overdose naquela noite. Sua visão teria ficado turva. Ele poderia ter se sentido realmente confuso, instável ou sonolento, e o mais surpreendente, ele poderia estar sofrendo de convulsões e alucinações. Só posso especular sobre por que Randy pode ter escolhido para tomar tanto de algo que iria prejudicá-lo. Mas acho interessante considerar que ele poderia estar vendo ou ouvindo coisas naquela noite. Claro, ele estava planejando este ataque por um longo tempo e quaisquer alucinações podem não ter afetado o que ele fez. Mas, outro elemento muito interessante dessa coisa toda são os próprios comentários de Randy sobre drogas. Em suas próprias fitas, ele fala sobre como ele não está interessado em drogas. Então, por que ele tomou uma quantidade prejudicial de Benadryl naquela noite? Foi para garantir que ele não desistisse de seu plano. Algumas pessoas especularam que ele pode ter alucinado a personagem Amber. Em uma entrevista de 2018, Krista se apresentou para falar sobre sua experiência, e ela enfatizou que Randy estava sofrendo de uma doença mental, e que o homem que realizou esses atos malignos não era a pessoa que ela e seus colegas de trabalho conheciam e amavam. Este era alguém diferente. Depois de falar com outros funcionários, ela diz que todos concordaram em uma coisa: eles não viram isso chegando. E talvez essa seja a parte mais assustadora de toda essa história. Se foi um acúmulo lento e inevitável ou um estalo repentino, ninguém podia ver os demônios escondidos logo abaixo da superfície do comportamento quieto e despretensioso de Randy até que fosse tarde demais. Embora nada possa reverter esta terrível tragédia, talvez sirva de lição dos tipos de sinais de alerta, que pode ser capaz de nos alertar que alguém é um perigo para si mesmo, e potencialmente todos ao seu redor também. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse caso, queremos muito saber. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, quebra esse botão de curtir,
E não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, tem muita coisa legal por lá. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.